Meus queridos irmãos e minhas irmãs, hoje a Santa Mãe Igreja celebra uma das solenidades mais antigas do Ocidente, uma das solenidades mais antigas do gênero humano. Muitas pessoas não conseguem compreender, mas a solenidade, a festa de Pentecostes, é uma das mais antigas da humanidade, muito anterior a Jesus Cristo, muito anterior. Tanto a festa da Páscoa é anterior a Jesus, quanto a festa de Pentecostes. Na cabeça de muita gente, a Páscoa começou com Cristo, com sua ressurreição. E na cabeça de muitas pessoas, a humanidade começou a celebrar Pentecostes 50 dias depois da Páscoa. Só que lembremos um dado importante da nossa fé. Nosso Senhor, Ele não veio abolir a lei, mas veio elevar a lei à sua plenitude. Já existia a festa da Páscoa, já existia a festa de Pentecostes. O que era a festa da Páscoa? Era a festa dos pães ázimos, que os judeus já celebravam desde lá de trás, do tempo do exílio. O que é a festa de Pentecostes? No primeiro momento, é a festa do dia em que Moisés, ele desce do Sinai com as tábuas da lei. A partir dali, se começou a celebrar Pentecostes. Depois a festa da colheita, no mesmo dia das tendas. E quando Cristo vem, ressuscita, no dia da festa dos pães ázimos, no dia da Páscoa. E com o Pai, depois que Ele volta no 40º dia, Ele nos envia o Espírito Santo no 50º dia. Observem que se a gente olhar para trás para o tempo da Páscoa, nós estamos hoje concluindo uma semana de 7 semanas. São 7 semanas que passou da Páscoa para cá. Só que vejam bem, finalmente, Padre, o que é que nós estamos hoje comemorando? Eu vi algumas coisas desencontradas mundo afora no dia de hoje. Hoje não é o dia da fundação da igreja. Hoje não é um aniversário da igreja. Seria uma aberração teológica, litúrgica, se no final da missa eu permitisse que entrasse um bolo aqui e a gente cantasse parabéns para a igreja. Por quê? Porque não existe um dia em que a igreja foi fundada. Toda a vida de Jesus foi uma vida fundante, foi uma vida fundando a igreja. E Pentecostes é a coroação dessa vida de fundação. Pentecostes é o momento em que o Senhor cumpre
a sua promessa. Qual foi a promessa de Jesus e que a gente já vem estudando e escutando mais ou menos há uns 15 dias? Que ele voltaria para o Pai e que nos enviaria outro Paráclito, outro advogado, o Espírito Santo de Deus. Ele com o Pai nos enviaria outro defensor para extirpar da igreja todo espírito de divisão, para extirpar da igreja todo espírito de timidez, timidez na Sagrada Escritura não é vergonha. Timidez na Sagrada Escritura é falta de coragem. Falta de coragem de assumir a própria condição de batizado, de cristão, de discípulo de nosso Senhor. De assumir a causa da evangelização lá fora. Primeiro se corrigindo, olhando para dentro de si e vendo onde está deixando a desejar para fazer o reino de Deus acontecer, para fazer a igreja de Cristo se solidificar. Se vocês pegam a leitura, a primeira de hoje, dos Atos dos Apóstolos, vocês vão ver que Lucas, que escreve os Atos, ao narrar aquele acontecimento extraordinário, Lucas ali diz: quando chegou o dia de Pentecostes, o dia daquela festa primeira, os discípulos estavam reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um barulho, como se fosse uma forte ventania, que encheu a casa onde eles se encontravam. Então apareceram línguas como de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Padre, o Espírito Santo é fogo? Não. Olha o que Lucas diz: repousaram sobre eles língua como de fogo. Foi a analogia mais próxima que ele conseguiu. Que quem narrou para Lucas, porque Lucas não estava lá, nem Paulo estava lá, um dos 12 que estava, narrou para ele: olha, naquele dia aconteceu assim, e ele registrou, como de fogo. O Espírito Santo de Deus é, dentro da Santíssima Trindade, a pessoa mais misteriosa, a terceira da Trindade Santa, a pessoa aqui que é enviada pelo Pai e pelo Filho, e que, se vocês pegam o livro do Gênesis, nos primeiros capítulos, vocês vão ver que aquele Espírito Santo pairava sobre as águas. Quem já teve a alegria de contemplar o mar, eu sou praiano, sou de região de praia, e sempre me encantou. Eu lembro que quando eu estava decidindo a minha vocação, se ia, se não ia para o seminário, eu ia muito para a beira da praia, rezar, contemplar o mar, ver aquele movimento e questionar a Deus e ao meu coração, porque aquele movimento ali das águas sempre falou muito ao meu coração, e eu sempre
me reportava ao Gênesis. Aquele Espírito que pairava sobre as águas. Observem que o Espírito que pairava sobre as águas vai criar o mundo com o Pai e o Filho. Observem que na recriação do mundo, com a encarnação do Verbo, o Espírito com o Filho e o Pai, tudo recria. Desde o ser humano que passa da condição de pecador à condição de santo, a condição de criatura, a condição de filho. Ou seja, esse Espírito Santo de Deus tudo recria. E observem que esse Espírito Santo de Deus é a grande força da igreja. Sem o Espírito Santo de Deus, a igreja seria um clube de saudosistas, de homens e de mulheres que se reuniam para fazer memória, para lembrar Jesus Cristo. Mas o que nós fazemos aqui é muito mais do que isso. Não é um clube, não é um sindicato, não é uma associação de pessoas, mas é a congregação, a assembleia daqueles que foram resgatados para construírem, juntamente com o Pai e o Filho, na força do Espírito, os novos céus e as novas terras que nós tanto desejamos, que nós tanto sonhamos, que nós tanto queremos. Esse Espírito é Ele quem tudo conduz, e sem o Espírito Santo nada teria sido feito. E sem o Espírito Santo na igreja nós não temos nada. Sem o Espírito Santo não existe perdão dos pecados. Sem o Espírito Santo não existe novo nascimento na pia batismal. Sem o Espírito Santo não existe o corpo de Cristo. Sem o Espírito Santo não existe a maturidade da fé. Sem o Espírito Santo de Deus não existe vida espiritual. O Espírito Santo, meus irmãos, é dentro da igreja de Cristo aquilo que os padres da igreja dos primeiros séculos diziam: é a anima ecclesiae, é a alma da igreja, porque é Ele quem conduz. Esse Espírito Santo é Ele quem dá a vida que nós temos, física e espiritual. A vida física é o Espírito quem nos dá. Talvez você não percebeu hoje, mas o Espírito Santo está fazendo aí o seu coração bater. Você nem lembrou, talvez hoje, que tem o coração aí batendo. Porque muitas vezes a gente só lembra quando a gente sente alguma coisa, ou quando a gente faz um esforço que o coração acelera, mas no dia a dia a gente não lembra. E esse coração é bombeado pelo Espírito Santo de Deus, que é o Senhor que dá a vida. Ele dá a vida bios, Ele dá a vida zoé, Ele dá a vida física, Ele dá a vida espiritual. Por isso que desde o século IV da era cristã, no primeiro concílio de Constantinopla, lá pelo ano 370, a igreja diz no credo niceno-constantinopolitano: o Espírito Santo procede do Pai e do Filho, é o Senhor que dá a vida. Foi Ele quem falou pela boca dos profetas, lá no Antigo Testamento. É esse Espírito Santo que suscita dentro da igreja os dons,
os carismas, para construirmos a igreja de Deus, para construirmos uma sociedade mais justa, mais fraterna. É esse Espírito Santo de Deus que vai dotando a comunidade cristã de homens e de mulheres talentosos para edificarem o corpo de Cristo. Só que é uma pena que muitos não conseguem compreender que os dons dados por Deus é para a edificação do corpo de Cristo. Como ontem, dignamente, eu falava aqui nesse parlatório, nesse ambão, os dons que Deus nos dá, nós temos que colocar à disposição da construção do reino de Deus. Eu ontem vos falava, quando instituí os catequistas da nossa paróquia pela primeira vez, por um desejo expresso do Santo Padre, o Papa Francisco, que elevou a condição de catequista a um ministério instituído. E eu dizia, quem recebeu o dom, quem recebeu um talento para edificar o reino de Deus, tem que aprender a ser generoso e colocar à disposição da construção do reino de Deus. Como ontem eu falava, quem tem o dom de ensinar, busque ensinar a doutrina católica às crianças, aos jovens, na catequese. E aí nós podemos aplicar em todos os outros ofícios eclesiásticos, ministérios dentro da igreja de Cristo. Esse Espírito Santo é alguém sério. O Espírito Santo é discreto, é sério. É tão sério que nosso Senhor, Ele diz assim, olha, todo pecado é perdoado, menos o pecado contra o Espírito Santo de Deus. E aí, em meio aos meus pensamentos, às minhas divagações, hoje à tarde, antes de celebrar na igreja de Santo Antônio em Laranjeiras, eu pensava em uma coisa assim, que depois pretendo colocar no papel, escrevendo um texto. Se existe uma pessoa desrespeitada da Trindade Santa hoje em dia, é o Espírito Santo de Deus. Vejam a bagunça que se faz com o Espírito Santo de Deus numa igreja protestante. E cai um para cá, e cai outro para lá, e é tanta pataquada que a gente vê nas redes sociais. Tudo blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. E muitas vezes também, em alguns lugares que deixaram de lado um pouco o catolicismo e vivem quase que um catolicismo meio que pentecostalista, a gente percebe isso também. Muitas vezes tanta loucura, só que esquecem que esse Espírito Santo, ele é muito discreto, ele age na surdina, na tranquilidade, ele age acalmando as paixões. O Espírito Santo de Deus não gosta de zoada, de barulho. É por isso que a liturgia católica tem como uma das suas grandes expressões o silêncio, a sobriedade. Muitas vezes a gente vê quem mexe com música, muitas vezes estourando o som. A gente muitas vezes chega em algumas igrejas, a bateria é capaz de ensurdecer a gente. Ou aquela dispersão tão grande.
o Espírito Santo sempre agiu com muita discrição. Tanto que todas as vezes que ele aparece, não vou dizer aparece porque ninguém nunca viu, seria uma linguagem meio que erradinha da minha parte. Deixe-me reformular o pensamento. Todas as vezes que o Espírito Santo de Deus se manifesta, agora fica correto, sempre na calmaria. Algumas vezes como uma brisa suave, algumas vezes como que em meio ao fogo, algumas vezes como uma pomba, como no batismo de Jesus. Algumas vezes ele se apresenta falando com dignidade na boca dos profetas, para causar calmaria nos corações. E vejam que o Espírito Santo de Deus é um Espírito que une, não divide. Olhem um tratado de Santo Agostinho, que é uma das maiores obras da igreja, um tratado chamado De Trinitate, a Trindade. Santo Agostinho diz assim, eu gosto muito dessa frase, foi uma das que primeiro me encantou na igreja. O Pai é o eterno amado, ou melhor, o Pai é o eterno amante, o Filho é o eterno amado, e o Espírito Santo é o eterno amor que une os dois. Outra analogia que se faz, o sol é o Pai, o raio é o Filho, e o calor é o Espírito. Uma única realidade. Esse Espírito que é um Espírito de harmonia, de união. Observem que uma das primeiras coisas que acontece com as pessoas, quando elas não querem se converter, é sempre encontrar um culpado para os seus erros. Olha lá atrás, no início, no Gênesis. Mulher, homem, porque você fez isso? Foi a mulher. Mulher, porque você fez isso? Foi a serpente. E com a serpente Deus não quer papo. Com o demônio Deus não quer conversa. Esse espírito de divisão, ele começa muitas vezes dentro da gente. Quando nós estamos divididos e não somos totalmente de Deus, ou pelo menos não existe pelo menos um desejo de uma reta intenção de sermos totalmente de Deus, porque é o mínimo que se espera de um batizado, desejar ser de Deus, mesmo que ainda não. Se existe divisão, não há espaço para o Espírito de Deus. E muitas vezes a gente vê que o externo é fruto do interno. Quando eu encontro muitas vezes nas comunidades, na nossa paróquia, de um modo geral, quando encontro muitas vezes essas pessoas que dão tanto trabalho, e é o tempo todo, aqui e ali, com uma situação ou outra, automaticamente eu digo, está rezando mal. Por quê?
Porque falta harmonia, porque o coração está dividido, porque não conseguiu ainda entender, porque não conseguiu ainda compreender o que é ser de Deus. Ser de Deus é estar em comunhão com Ele. Mas o que é estar em comunhão com Deus? Não é vir aqui a fila da comunhão. Isso aqui até o demônio pode fazer. Estar em comunhão com Deus é lutar para viver a vida de Deus em nós, pelo Espírito Santo de Deus, que habita em nós, nos nossos corações. Esse Espírito que foi derramado sobre nós, para que nós possamos crescer na comunhão com Deus. O que é comunhão? É a expressão da vida plena vivida na Santíssima Trindade. Vejam que nós cremos em um Deus, que são três pessoas realmente distintas e que se formam um único Deus. Mas isso é um papo para daqui a 15 dias, na solenidade da Santíssima Trindade. Mas para a gente entender, em Deus existe unidade, em Deus existe harmonia. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, três pessoas realmente distintas, vivem uma unidade indivisível, porque vivem em harmonia. E é essa harmonia que deve existir dentro de nós. E tudo aquilo que sois, corpo, alma, espírito, essas três realidades que existem em nós, devem as três estar em harmonia, formando o nosso eu. E essa harmonia a gente só encontra quando a gente de Deus se aproxima, quando a gente aprende a baixar a cabeça e dizer: eu não estou certo, eu estou errado, e isso não é condizente com a minha condição, isso não é condizente com a minha vida. Eu não posso pensar assim, eu não posso agir assim, eu não posso escorregar desse jeito, porque sou de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus habita em mim. É uma coisa triste que a gente vê muitas vezes na igreja. As pessoas só querem rezar quando elas têm vontade. Só que esquecem que a oração é uma violência contra o mundo. Mesmo sem ter vontade, eu devo rezar para crescer em harmonia. As pessoas muitas vezes não conseguem compreender que rezar é mendigar todos os dias a graça de Deus. Eu nunca eduquei vocês na fé com sentimentalismo. Se vocês observam, eu sempre busquei amadurecer vocês na fé aqui na paróquia, nesses 12 anos que nós estamos trabalhando juntos. Amadurecer de verdade como católicos. Desde as músicas que a gente coloca para cantar, desde aquilo que é pregado aqui no ambão, desde as formações que nós aqui na paróquia ofertamos, desde os movimentos que nós fazemos na paróquia. A nossa paróquia não é uma paróquia de oba-oba. É uma paróquia séria, embora muitos não levem com seriedade a fé aqui na nossa paróquia. Mas observem que eu nunca gostei
de educar vocês na fé com sentimentalismos. Aconteceram alguns momentos na paróquia que permiti como pároco. Mas vocês nunca me viram aqui, bote a mão no coração, agora vira os olhinhos e tanta coisa por aí. Porque isso logo se esvai. Porque isso logo se perde. Como essas músicas, muitas vezes de cunho protestante, que fica sugestionando as pessoas. Mas sempre busquei fazer vocês viverem a fé sólida da igreja. E qual é, padre, a fé sólida da igreja? É viver o mistério da cruz, imbuídos no Espírito Santo de Deus, que nos leva até o Pai. E se assim não for, a fé não é séria. Vejam que esse é um caminho que deve ser trilhado com muita dignidade. Imaginem, minha gente, se eu como pároco fosse desonesto com vocês. Não vou puxar para o lado da popularidade, como eu falei por esses dias, de não chamar atenção, para ficar tudo bem com todo mundo. Não. Eu vou falar no sentido do sugestionamento. Imagina eu pregar aqui na igreja agora e dissesse assim: olha, Deus me revelou que você que está preocupado, Deus vai resolver o seu problema. Aí você ia sair da igreja e ia dizer assim: eita, que o padre falou para mim hoje. Isso não é sério. Ou eu chegasse aqui e dissesse assim: meu irmão, esse problema que você está enfrentando, você vai superar. Você vai vencer, porque o nosso Deus é um Deus de vitória. Aí você ia sair da igreja: eita, que o padre falou ao meu coração hoje. Vejam, a gente sabe disso tudo. A gente sabe que a vitória nos pertence. A gente sabe que a gente vai superar as dificuldades, as preocupações. Isso é jornal velho. Mas o que a gente precisa compreender é que a nossa fé não pode ser uma fé de oba-oba. Muitas vezes, coisificando o Espírito Santo de Deus, como a gente vê, e sem colocar o Espírito Santo no lugar que é próprio dele, que é ser a força da igreja de Deus. Talvez vocês nunca perceberam, mas quando eu estava piedosamente arrumando essa igreja, pensando, rezando, onde iria colocar as imagens todas, eu coloquei o Espírito Santo de Deus na sua imagem representativa, como que chegando sobre nós. Está lá em cima. Se você olhar no coro depois, você vê lá em cima, como que chegando sobre nós, um de frente para o outro, o símbolo de frente para a realidade. O Espírito Santo de Deus, ele não brinca. E é o grande desconhecido da igreja. É por isso, minha gente, que nós somos chamados a conhecer esse Espírito Santo de Deus. É preciso pedir, é preciso clamar o Espírito Santo, para que venha arrancar de nós tudo aquilo que não nos leva para Deus. Como diz São José Maria Escrivá, que me é tão caro: Senhor, faz-me santo, mesmo que seja a pauladas. Clamar o Espírito Santo de Deus
para que nos converta. Clamar o Espírito Santo de Deus para que nos faça permanecer de pé. Muitos de vocês não têm o costume de rezar ao Espírito Santo de Deus. É um desconhecido. Tem gente que reza a Nossa Senhora, tem gente que reza a São José, ao próprio menino Jesus, e esquece de rezar ao Espírito Santo de Deus. Vai estudar, clame o Espírito Santo de Deus. Vai tomar uma decisão, clame o Espírito Santo de Deus. Vai conduzir uma reunião, clame o Espírito Santo de Deus. Vai precisar falar alguma coisa, clame o Espírito Santo de Deus. Está caminhando dentro da igreja, clame o Espírito Santo de Deus. E ele vem do seu jeito, elegante, ocupa espaço, quebra as barreiras, cria harmonia e nos faz fortes. A segunda parte dessa homilia de hoje, nós iremos meditar na solenidade da Santíssima Trindade, quando a igreja, com grande dignidade, com grande desenvoltura, vai olhar para esse mistério de amor. No próximo domingo, a gente continua, e nos próximos dias, quando a igreja nos catequiza a respeito desse mistério, de um Deus que é Pai, de um Deus que é Filho, de um Deus que é Espírito Santo, que nos consagrou, que nos ama e que nos santifica todos os dias.